Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E outra, cognição, já falaram? Já pensaram na parte cognitiva de vocês? Não é um bicho de 7 cabeças, nada disso. A parte cognitiva, ela vai fazer assim com que tu tenha uma longevidade, ela vai te ajudar em muitas situações. E eu não posso estar falando isso. Quem tem que falar é a psicóloga que eu convidei, que é a Lilian. A Lilian Winter vai falar disso e muito mais. Lilian, que prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor. Obrigado por ter saído do teu trabalho e ter vindo até aqui para passar o teu conhecimento para esse público que está nos assistindo. Boa noite, também quero agradecer, a participação desse programa, de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o cérebro, sobre a estimulação, a importância da gente cuidar desse órgão maravilhoso que é o nosso cérebro. A gente fala muito pouco disso, né? Muito. Então a gente vai ter bastante tempo para falar, né, sobre a importância. E já agradeço de antemão a gente poder trazer, na verdade, esse tema, né, que é um tema bastante importante aí para a gente pensar na longevidade, enfim, a gente tem independência, autonomia no futuro. Qualidade de vida Qualidade e tudo, de vida, né? Exato. Mas tu falou em cérebro, logo me lembro de HD. Não deixa de ser o nosso HD, Exato. Onde a gente tem tudo ali, né? O nosso cérebro, na verdade, ele comanda todo o nosso corpo, né? É que, na verdade, eu vejo assim, estudos sobre o cérebro, eles são recentes. A neurociência, ela começou há pouco a descobrir o que é o cérebro, esse órgão tão maravilhoso, né? Então, a cada dia a gente tem novas descobertas em relação a isso. E aí se fala muito de como que a gente pode estimular o nosso cérebro, né? Então, eu faço sempre um comparativo aí, Douglas, né? Por que a gente vai na academia? Para fortalecer o corpo, os músculos, na verdade. E assim, da mesma forma, a gente precisa o quê? De uma academia para fazer o quê? Ginástica para o cérebro. Exatamente, isso mesmo. E o que quando a gente estuda sobre a neurociência, sobre o cérebro, existe um vilão que nos impede de a gente realmente usar toda a potência do nosso cérebro. E tu sabe qual que é esse vilão? A rotina. A rotina, ela nos deixa em zona de conforto. E quando a gente fala isso, aí tu vai me perguntar, então eu não posso ter rotina? Não, a gente deve ter rotina. A rotina, ela nos ajuda a manter uma organização na nossa vida. Sim. Só que dentro da nossa rotina é importante a gente ter desafios. Isso é por causa da nossa zona primitiva? Que faz com que a gente tenha rotina? Tu fala zona primitiva no em que sentido sentido? Aqui, porque a tendência nossa é criar uma rotina porque aquilo nos faz a gente se sentir seguro, né? Mas não, a gente tem que ter desafio para que a gente possa pegar e criar a elasticidade né, cerebral, é a gente ter desafios, ter coisas novas, criar novos hábitos. Sim, eu digo também assim, o nosso estilo de vida hoje, se a gente não tiver uma rotina muito bem organizada, a gente não dá conta de tudo que tem que fazer. Com certeza, sim. Só que isso faz com que a gente também entre nessa rotina e entre no automático. Então, o cérebro na rotina, ele entra no automático. E quando a gente entra no automático, vamos pensar assim, o cérebro tem muitos neurônios, milhões, bilhões de neurônios. Eles estão conectados e pelas sinapses, né, eles vão se conectando. No momento em que eu tenho uma rotina diária, todo dia igual, experimentem assim, vocês que estão aí do outro lado da telinha, mudem esse hábito. Em vez de levantar e fazer, a primeira coisa preparar o café de vocês, façam alguma outra coisa, para ver se isso já não atrapalha o dia de vocês. Eu fiz esses dias isso. Eu vou mudar. Eu te atrapalhei então. Eu te tirei do teu trabalho para vir em algo que talvez seja diferente. Exatamente, porque assim, eu estou me desafiando aqui agora. Não Sim. é comum estar na frente de uma tela, não é comum estar falando. Então assim, tu mas será que eu vou ou não vou? Vou, é um desafio, é uma aprendizagem, Perfeito. É algo novo que eu estou aprendendo a fazer, é algo novo que eu estou me permitindo a fazer e tirar meu cérebro da zona de conforto. Então imagina, na rotina, experimenta, Douglas, muda a tua rotina amanhã. Em vez de levantar e, enfim, tu tem a tua rotina lá, muda, bota isso para um segundo, um terceiro plano. Chega um momento de estar, será que eu já fiz tal coisa, né? Será que eu já organizei o que eu pensei, que eu sempre fazia? É muito interessante, porque nós entramos no automático. É, verdade. Eu me lembrei de uma situação de desafio, né? Em Tampa tem as maiores montanhas russas, né? Aquelas loucuras que tem. Mas eu sabia que a do Hulk, né, em Orlando, ela era temerosa. Aí então eu gosto, né, desses desafios, mas a Hulk ela me tirou bastante, né,
digo, olha, isso aí talvez eu não vá na outra. Mas daí eu fui na outra. Foi bom? Foi. Mas assim, fiquei atordoadinho por um tempo. Mas gostei de sair dessa situação, né? De fazer com que o cérebro lhe sinta uma emoção, uma experiência diferente. Exatamente. Então, assim, ó, cada vez que a gente se permite a fazer algo novo, algo que nos desafia, a gente está criando novas conexões neurais. Né? Então, assim, ó, por isso que é importante a gente fazer com que o cérebro diariamente se desafie em alguma coisa. E aí, assim, ó, pensando em coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer diferente. Né? Tem muitos idosos que falam assim, eu faço palavra cruzada. Ótimo, né? Faça palavras cruzadas. Faça sudoku, sim, mas procure sempre aumentar o nível de dificuldade. Né? Então, como que a gente pode desafiar o cérebro? Novidade, variedade e grau de desafio crescente. Xadrez. Ótimo. Ótimo, porque tu trabalha com estratégia, tu trabalha com raciocínio lógico, tu trabalha com tomada de decisão. O cérebro precisa disso. É um jogo fantástico. Fantástico, um dos melhores para o cérebro. Eu também concordo. Eu diria, né? Então, assim, ó, a gente podendo desafiar o cérebro até com coisas simples. Então, quando eu digo novidade, procura aprender algo novo diariamente. Algo que realmente, eu sempre digo assim, ó, nós podemos todo dia aprender algo novo. É só a gente querer. Né? Porque aí entra uma outra característica do nosso cérebro, que é a flexibilidade mental. Então, se eu sou aberto, sou flexível a ouvir uma opinião tua que é diferente da minha, e não simplesmente me fechar e dizer, não é assim. E eu dizer, então tá, Douglas, me fala um pouco mais sobre esse assunto. E eu dizer, poxa, olha que legal, eu pensava assim, agora eu penso diferente, ou complementa aquilo que eu estava pensando. Então, a aprendizagem, ela pode e deve acontecer sempre, né? Para a gente ter um cérebro saudável. Então, novidade, variedade, o que isso quer dizer? Que eu possa fazer coisas diferentes durante o meu dia. Se a gente fica muito focado em uma coisa só, a tendência é o quê? A gente, né, perder aquela possibilidade de aprender. Sim, né? Exato. E grau de desafio crescente, bom, cada dia eu posso ter um desafio diferente. E até falando dos próprios jogos, né? Se eu jogo um sudoku, uma palavra cruzada, o que for, eu compro lá o livrinho fácil, né? As pessoas costumam. Sim. Aí a gente pergunta às vezes, né? Tá, tu faz alguma atividade para o cérebro? Sim, eu faço palavra cruzada. Mas eu faço em 5 minutos. Tá, então já não é mais um desafio para o teu cérebro. É um tédio. Exatamente. Porque isso ali se eu faço em 5 minutos, o resto é um. É um tédio. É verdade. Né? Então o que eu tenho que fazer? Na próxima vez, comprar uma revista que seja um grau médio. Faço em 5 minutos o grau médio, eu vou buscar algo, pego um difícil. E aí sim eu estou desafiando o meu cérebro. Exatamente. Milhões de pecinhas. Começa lá com 100, vai para 200, vai para 1000, vai para... Exato. Exatamente. Desafio. Exatamente. Desafio, assim. Exatamente. E se cuidar da frustração. Com certeza, isso é outra coisa importante. Cognitivo. Fala mais sobre o cognitivo. Isso, quando a gente fala em habilidades cognitivas, a gente está falando do quê? Né? Porque às vezes a gente usa esse termo técnico e as pessoas não sabem o que é. Isso. Né? Então, o que é o cognitivo? É a nossa memória, é a nossa atenção, é a nossa concentração, o nosso raciocínio lógico, a nossa habilidade visoespacial, que a gente usa muito para dirigir, a gente não se dá conta, ou até para tirar um copo da mesa e colocar ele de volta e não derrubar, isso é habilidade visoespacial, e a gente precisa desenvolver, precisa treinar, né? Então essas são as funções cognitivas básicas. Depois nós temos as funções executivas, Douglas, que é o quê? Que é algo um pouco mais complexo, que é organização, né? Que mais? O nosso freio inibitório, que é essa capacidade de, numa determinada situação, eu me portar de uma certa forma, eu me calar, né? A comunicação, e aí vai. Então aí tem as funções executivas, que também são funções cerebrais. E você sabia que o seu lado direito e o seu lado esquerdo, eles pensam diferente? No segundo time a gente vai ver isso aí.
ficou pensando nisso? Do lado esquerdo, do lado direito do cérebro? Vamos ver se isso é mito ou verdade, hein, Lilian? Boa pergunta, Douglas. Sabe que tem muitos mitos que ainda, eu acho que no início dos estudos se falava que o cérebro era de uma determinada maneira e as pessoas ficam achando que é, né? Que é real, que é verdade. Então, qual foi a pergunta que me fez? Se o cérebro... De um lado é racional e do outro emocional. Mito. Porque os estudos hoje da neurociência, eles mostram que quando a gente faz alguma atividade, os dois lados do cérebro, eles são afetados e eles trabalham. A mesma coisa a criatividade. A criatividade é do lado, né, direito. Não, isso. A gente trabalha com o cérebro como um todo. O lado matemático, né? Lógico é o esquerdo. Outra coisa que as pessoas dizem, a gente usa 10% do nosso cérebro. Isso não existe, a gente usa 100% do nosso cérebro. O que a gente precisa fazer é melhorar nossas habilidades. É fazer um treino intencional para desenvolver as habilidades. Agora, o nosso cérebro a gente usa 100%. Canhoto e direito. Eu sou canhoto, mas eu, na odontologia, atuava com as duas mãos. Sim, porque tu teve que desenvolver essa habilidade, não tem o que fazer. Porque nós éramos 8 canhotos na nossa turma. E aí só tinha 2 cadeiras. Então alguém tinha que... Aí então eu, desafio, de começar a trabalhar com as 2 mãos. No início foi difícil, eu acredito. Sim, mais difícil, claro. Mas aí depois, agora tu é uma pessoa que tu pode trabalhar com as 2 mãos com competência. Então, cérebro. Exatamente. Isso é cérebro. Tanto também que se fala... Vamos continuar falando dos mitos e verdades? Vamos. Tem mais um também. Outra situação também, o multitarefa. Exato. Aí as pessoas, e mesmo no mundo corporativo se fala, né, hoje as pessoas são multitarefas, né? Tudo bem, e o cérebro é multitarefa. Não, o cérebro, isso é um mito. Ele não, olha só, gente, o nosso cérebro, ele consegue prestar atenção em apenas uma coisa de cada vez. Ah, mas eu tô no celular e tô vendo a série no Netflix. Sim, o que acontece? Ou tu tá prestando atenção no celular, ou tu tá prestando atenção na série. Eu sei porque às vezes eu tô ali e vou voltar, porque eu não lembro o que aconteceu nesse trecho. Isso é fato. Né? É fato. Não tem como. Não tem como. Então assim, a gente alterna, a gente chama isso de atenção alternada, né? Então a gente alterna a nossa atenção. Então, hora eu tô no celular, hora eu tô assistindo filme. Né? Ora eu estou fazendo alguma coisa no meu trabalho, ora outra. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, isso é mito. O nosso cérebro não tem essa capacidade. E aquelas crianças que estão quietinhas perto de um grupo de adultos ali, parece que está mexendo no brinquedo, mas na verdade está escutando. Escutando, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem, né, os nossos sentidos e eles também estão ativos ali naquele momento. Exatamente. Né? Então, ao invés de estar brincando, ele está, na verdade, prestando atenção. Né? Eu quero ver outro mito que a gente pode pensar. Que as pessoas acham assim, que depois de uma certa idade a gente tem um declínio cognitivo. O que os estudos da neurociência falam? Até do super age, não sei se já ouviu falar sobre isso, que são os super idosos. Sim. Que muitos mantêm uma capacidade cerebral como uma pessoa de 30, 40 anos. Por quê? Porque eles se mantiveram e se mantêm ativos ao longo da vida, desenvolvendo, né, sempre as habilidades cognitivas que a gente já falou, né? Atenção, concentração, memória, né? Muita queixa de memória chega pra gente lá, né? Então, assim, eu não lembro das coisas. Aí a gente pergunta muitas vezes para as pessoas, tá, mas eu esqueço onde eu boto a chave. Já esqueci onde eu boto a chave? Isso não. Mas eu me lembrei que tem muita gente que não sabe onde é que está o óculos, está na cabeça. Também. Isso, sabe o que é isso? O que a neurociência explica? É falta de atenção. Muitas vezes, quando a gente diz que não tem memória, a gente pergunta assim, tá, mas e tu prestou atenção aonde tu largou a chave? Não, eu simplesmente larguei. Então, a falta de memória é, na verdade, uma falta de atenção. A porta de entrada da nossa memória é a atenção. A porta de entrada da nossa aprendizagem é a atenção. Então, por isso que é importante potencializarmos a nossa atenção. A concentração, o foco. Isso, exatamente. Exatamente. Porque senão, assim, não tem como tu aprender algo novo se tu não... Quem tu tá me contando algo? Se eu não me interesso por que tu tá me dizendo, eu vou dizer, não, tô aqui no celular. Vai falando aí. Então, assim, aquilo que nós falamos, atenção alternada. Se eu não estou prestando atenção, eu não vou aprender. Né? O nosso programa tem 30 minutos. Eu acredito que 30 minutos seria um tempo ideal, né, para que quem está nos assistindo se concentrasse mais e aprendesse mais. Acima disso, por exemplo, assim, tem
nos colégios, né? Eu me lembro que era 1 hora e depois passou para 50 minutos. Hoje eu não sei como é que tá, eu saí do primário, né? Mas 50 tá bom. Exato. Isso também é comprovado que o cérebro ele tem um tempo definido que ele consegue, né, prestar atenção ali entre 20, 30, 40 minutos no máximo. Depois ele não consegue mais ficar conectado com aquilo. Então, às vezes a gente vê as crianças ali, não presta atenção, só fica um tempo. Sim, o cérebro da criança não consegue ficar. A gente ainda tem mais esse freio inibitório, né, essa autodisciplina de ficar focado bastante tempo no trabalho, mas a criança não consegue. E nós também deveríamos, de tempos em tempos, dar uma parada, né? Tem até algumas técnicas que falam sobre isso, né? Pela questão didática e entrando aí o lado do jogo, do ensino mais... que entra uma parte de jogadas, né, dinâmicas, de fazer com que atenda os 5 sentidos dessa criança para chamar também a atenção para um outro lado. Lógico, porque assim, imagina o tempo todo ouvindo o que o professor está falando, né, o tempo todo sentado. Então, tem uma hora que não tem como, né, não tem como aprender dessa forma, né? Então, a mesma coisa, gente, tu tá fazendo uma atividade, bom, tu tá estudando, às vezes tem os adultos que estudam para um concurso, o que a gente sempre orienta? Estuda um tempo X ali, bom, tu consegue se concentrar durante 50 minutos, 40 minutos, estuda, levanta, dá uma volta, né? Não sobrecarrega esse teu centro intelectual, né? Respira, né? Dá uma caminhada, faz um alongamento, toma uma água, conversa com alguém, algo diferente, porque isso também é produtivo. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou ficar 5 horas estudando e vou aprender tudo. Não vai. Não. Tu vai aprender durante 40, 50 minutos, depois tu não vai aprender. Tu sobrecarrega esse teu centro e não vai conseguir dar conta. Então, dá essas paradas e no trabalho também, dá uma parada, dá uma caminhada, fala com alguém, volta, retoma, tu vai ser mais produtivo do que ficar 5 horas na frente de um computador ou fazendo uma atividade específica. Lilian, eu lembrei agora de colegas que passavam bagunçando na aula e eram os que tiravam 10. Outros que eram os quietinhos, né, nem sempre tiravam 10. Qual é a situação? Que a gente eu via que ele estava sempre conversando e coisa, mas ele ia muito bem. Ou ele estudava em casa, ou tem alguma coisa a mais. Isso é interessante, porque na verdade assim, cada pessoa é única, né, Douglas? Então a gente não tem como dizer, olha, a pessoa, e tem mesmo os que prestam atenção na sala de aula e não precisam estudar em casa. Tem aqueles que prestam atenção em sala de aula, estudam em casa e ainda têm dificuldade de aprender. Exato. Sim, tem a ver com esse processamento cerebral também, né? E muitas vezes é isso, assim, bom, não quer dizer que ele está estudando 4 horas em casa que ele vai bem na prova, porque eu não sei se ele prestou atenção, se ele conseguiu captar e memorizar tudo aquilo, né? Então, cada caso é um caso, e como que tu disseste, tem aqueles que parece que não estão prestando atenção em nada e são pessoas com uma capacidade cerebral, né? E às vezes isso também é fisiológico, é biológico, né? Tem algumas coisas que a pessoa nasce com isso também e tem habilidades, e às vezes a gente escuta as pessoas falarem, meu irmão não precisava estudar, aprendia e ia bem. Eu precisava chegar em casa e estudar e aí também eu ia bem. Eu sou esforçado. Isso, eu sou esforçado, né? Então sim, depende muito, né, de cada pessoa, até porque cada um tem a sua história, né? Agora a situação do QI, do quociente de inteligência. Hoje até se tem outras situações que também mensuram a inteligência na pessoa, né? O QI ele continua sendo um referencial, isso, né, para a gente saber sobre o consciente de inteligência. Isso. Né? Mas ele não quer dizer tudo. Tanto que hoje já se fala muito de inteligências múltiplas, né? O Gardner traz isso, assim, tem inteligência corporal. Um atleta tem uma inteligência corporal muito maior do que a intelectual. Por isso que ele é, muitas vezes, um grande jogador de futebol, né? Um ginasta, o que for. Então se fala, né, de inteligências múltiplas, a corporal, sim, a intelectual, a musical, a emocional. Então hoje já se fala de uma gama de inteligências. E tem outra coisa muito interessante também, quando a gente fala de inteligência, que a gente pode falar da inteligência cristalizada e da inteligência fluida. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, tem os estudiosos que falam, o que é a inteligência cristalizada? É aquela inteligência que todos nós temos e que nós aprendemos. Aprendemos aonde? Na sala de aula, com as nossas experiências, na nossa cultura.
E ela nos ajuda muito a tomar decisões. Só que tem uma outra inteligência que é a fluida, e que ela se desenvolve normalmente até os 20 e poucos anos, e que ela não envolve essas aprendizagens, digamos, da escola, culturais. Ela é muito mais inata, e ela envolve, sabe o quê? A criatividade, a capacidade de flexibilidade e a capacidade de resolver problemas que a gente nunca vivenciou de forma criativa, com raciocínio lógico, né? Porque hoje se busca muito isso no mundo do trabalho, pessoas capazes de criar coisas novas ou de responder de uma forma criativa ou com uma prontidão frente a várias situações novas na vida, no trabalho, o que for. E isso a gente chama de inteligência fluida. E depois dos 20 e poucos anos ela começa a entrar em declínio. E a gente começa a usar muito mais o que? A nossa inteligência cristalizada. E aí eu fico pensando, né? É bom? Sim, é bom. Só que tem coisas que, com as nossas experiências vivenciadas, nossas aprendizagens, a gente não consegue resolver, certo? Então a gente precisa acessar a nossa inteligência fluida, ou seja, criar possibilidades diante de uma determinada situação para resolver ela de um outro jeito que a gente nunca resolveu. Ela não desaparece, ela fica ali guardadinha. Ela não desaparece, mas a gente tem que fazer o quê? Utilizar. Fazer um treino intencional, ou seja, se colocar frente a situações em que eu preciso vivenciar coisas novas, resolver coisas novas e utilizar ela. Por isso a situação do desafio, a da rotina. Exatamente. Ficar nessa rotina. Exatamente. E ter algo a mais, cair, né? E tu sabia também que o nosso cérebro ele foi criado para gastar pouca energia? Por isso que a gente diz que o cérebro é preguiçoso. Porque tem até um dizer que diz assim, ó, graças aos preguiçosos que a gente tem tantas invenções no mundo. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro dessas pessoas sempre achou o jeito mais fácil de fazer algo. Né? Claro, sim. E aí o que acontece? Aí se criaram soluções que se usam na humanidade hoje em dia, né? Por quê? Porque sempre se achou, não, tá muito difícil carregar algo nas costas, vamos inventar roda, porque aí facilita a vida. São os reflexivos, né? Exatamente, porque o cérebro tem essa tendência de querer facilitar a vida, de não fazer muito esforço, não gastar muita energia. Né? E tá certo. E é ele que comanda, né? Só que a gente tem que cuidar para não entrar numa rotina a ponto de chegar um momento e que a gente vê muito, né, na terceira idade, que as pessoas começam a se isolar. Sim. Porque elas têm dificuldade de tomar decisões, né? Elas têm dificuldade de muitas vezes até relacional com o outro, né? De poder chegar, de se comunicar, de ter uma compreensão melhor daquilo que é dito, que às vezes não é da rotina dele, né? Então, se eu me coloco em situações em que eu me desafio, né, em que eu preciso estar desenvolvendo habilidades, a minha qualidade de vida, a minha longevidade, a minha autonomia e independência, elas se prolongam até o fim da vida. E essas habilidades é utilizando, né, seja o corpo, seja qualquer situação que possa estimular o cérebro, né? O cérebro ele é estimulado pelos 5 sentidos. Né? Não é só caminhar, não é só se movimentar, é tudo, é ler, é escutar, né? É tocar. A leitura é muito importante, bem. A leitura, exatamente. Exatamente, porque senão a gente fica em zona de conforto, né? Sempre. Bem, estamos chegando no final dessa entrevista. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar do cérebro. Mas vamos colocar assim, essa é a parte 1. Tá bom. Tu vai voltar. Vamos Inclusive lá. nós vamos ter um podcast legal aí. A gente já combinou, né? Dia 8, né? Mas o que eu quero dizer é que eu fico muito agradecido por estar aqui falando sobre isso, principalmente de uma parte do nosso corpo que ele é importantíssimo até mesmo porque ele que comanda. E agora é que a neurociência tem descoberto coisas. Oi? É agora que a neurociência, na verdade, está... Exato. Né? Antes estava engatinhando. Exato. E outra, a neurociência está entrando em todas as áreas. Né? É a medicina, é a psicologia, é a odontologia, é todo mundo, né? Integrado, não tem como não. Compartilhando informações a respeito. E que, claro, vai ser bom para todo mundo. Né? E posso comentar uma coisinha rapidinha? Claro, sim. Março é o mês considerado, quer dizer, no mês de março tem uma semana, que é a Semana Mundial do Cérebro, que existe uma instituição americana, bom, agora não recordo bem, tá? Mas eles criaram essa semana com que objetivo? Da gente realmente ter foco no cérebro e entender e conhecer um pouco mais sobre as pesquisas em relação ao cérebro. Então vai ter uma live no dia 14 de março, quem se interessar,
Sábado. Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, tá? Então, quem se interessar, isso vai ficar gravado no YouTube, no Método Supera, que vai falar justamente sobre as tendências do cérebro frente a todos esses estímulos. A gente nem falou sobre isso, né? Sobre tela, sobre todos os estímulos que a gente recebe. É muita coisa que a gente pode falar. E passando essa data, então, é só pegar e ir lá no teu... Exatamente, é só entrar lá no Método Supera do YouTube. Que tá lá. E vai ter lá esse material com as neurocientistas do Supera que vão trazer sobre as tendências, né? O futuro do nosso cérebro. Maravilha. Tá bem? E que mensagem tu deixa pro público? Então, eu acho que o que é importante a gente pensar, né? O cérebro é essa máquina maravilhosa que nós temos. Ela coordena todo o nosso corpo, não só físico, né, biológico, mas também psicológico, né, mental, cognitivo. Então, vamos cuidar bem dele, né? Não vamos entrar em zona de conforto, vamos nos permitir fazer coisas novas. Viajar é muito bom, fazer exercícios cognitivos é muito bom, nos permitir a novos desafios e a novas aprendizagens é fundamental para que no futuro, né, a gente tenha longevidade, qualidade de vida e autonomia. É isso. Se a Doctor falou, eu assino embaixo. Lilian, muito obrigado. Obrigada mais uma a vocês, vez. Obrigada a todos aqui também que nos acompanharam. E o nosso telespectador, né? Exatamente, maravilhoso poder falar isso. Siga compartilhando o Fala Doctor e que a gente fica muito feliz por isso. Nós estamos aqui com o nosso propósito, né, de levar essas informações para você e que você tenha uma noite abençoada.